Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos nesta friaca, hein? E nem chegou o inverno, então se preparem, não é? Eu acompanho muito essa coisa de tempo e temperatura porque eu saio muito cedo de Jundiaí para vir para cá. E tem dia que você sai sem o agasalho, tem dia que você traz o agasalho e não precisa, é uma loucura. Mas daqui para frente não tem jeito, tem que deixar um casaco dentro, um agasalho dentro do carro, porque o negócio vai ficar gelado, não é? Vamos juntos, meus amigos, como todos os dias aqui no Nossa Área até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos lá, meus amigos, vamos lá, porque tem muito parabéns a você aqui. Hoje é aniversário do Pedrinho, né? E aí a pauta do programa subiu, mas eu já vou encontrar aqui. Tenha paciência, por favor. Vamos lá. Hoje é dia 24, né, Leandro? Então tá bom, vamos em frente. Guarani pode receber até 25 milhões de reais caso o Richard Rios seja negociado pelo Palmeiras na próxima janela. Porto e Atlético de Madrid são as equipes que já demonstraram interesse na contratação do jogador. De olho em uma vaga no G8, o elenco do Guarani segue na preparação para o próximo jogo contra o CSA, nesse sábado no Brinco. CBF define Derby 210 para o dia 2 de agosto, um sábado, 5 da tarde. Partida será disputada no Moisés Lucarelli, será a primeira entre as duas equipes pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Ponte aposta em melhor campanha como visitante para recuperar pontos perdidos em casa. Com um aproveitamento de mais de 83%, o time de Valentim é o melhor visitante da Série C. Palmeiras busca empate contra o Inter Miami e avança às oitavas da Copa do Mundo de Clubes como líder do grupo. Na próxima fase, Verdão vai enfrentar o Botafogo, que perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0 e se classificou em segundo do grupo B. Já classificado para as oitavas e final do Mundial, Flamengo terá time misto na noite de hoje contra os Los Angeles. Pela última rodada da fase de grupo, Los Angeles já está eliminado. Equipes se enfrentam às 10 da noite em Orlando. Santos se mantém otimista e acredita em renovação de Neymar até retorno das férias. Ideia é ter o craque de contrato novo quando o time voltar a treinar no CT Rei Pelé antes do dia 30. Eu quero a sua participação aqui, 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mensagem de texto, é mandar pra cá que já sua mensagem vai pro ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID
ID é a sua identidade Ponte Pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Quer facilitar o seu trabalho no campo, amigo? Vem para a seleção do AgroSteel. Motosserras, motobombas, motopodas, motores estacionários, perfuradores e motocultivadores, com descontos especiais e em 6 vezes sem juros. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Onde tem agro, tem Steel. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Tá registrado. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, chegando para destacar o Mundial de Clubes. Ontem, jogando em Miami, Palmeiras e Inter Miami empataram pelo placar de 2-2. Palmeiras perdia por 2-0, conseguiu o empate. No outro jogo do grupo, Porto e Al Ahly do Egito empataram por 4-4. Ontem também nós tivemos a vitória do Atlético de Madrid sobre Botafogo por 1-0, mas não adiantou. O time madrilenho, o time espanhol está eliminado e o PSG venceu o Seattle Sounders pelo placar de 2-0. Então estão definidas 2 partidas das oitavas de final. Palmeiras e Botafogo, confronto brasileiro no próximo sábado às 15 horas, ou melhor, às 13 horas, 1 da tarde, horário de Brasília. E no domingo, no mesmo horário, 1 da tarde, tem PSG e Inter Miami. Hoje, definição dos demais classificados, com destaque para o grupo do Flamengo. 10 da noite, o Flamengo encara o Los Angeles Galaxy. E no mesmo horário tem o Esperance da Tunísia contra o Chelsea. Lembrando que os times que avançam no grupo do Flamengo, o Flamengo já tem garantida a primeira colocação, espera o confronto que sai do grupo que tem Benfica, Bayern de Munique e Boca Juniors. Portanto, destacando aí a competição mundial de clubes que segue acontecendo nos Estados Unidos. Lembrando que amanhã tem a definição do grupo do Fluminense, enfim, todos os classificados visando a próxima fase da competição. Série B, a 14ª rodada começa na quinta-feira, 9h35, tem CRB que está no G4 contra o América Mineiro. A CRB prossegue na sexta e também no sábado. No sábado será a volta, né? Teremos a volta aí do Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas em ação. Pela 10ª rodada, às 5 da tarde, 17 horas, tem Guarani e CSA no Brinco. Pouco mais tarde, 7h30 da noite, a Ponte Preta vai até o Paraná pegar o Maringá. Lembrando que a Macaco ocupa a 2ª colocação, é a vice-líder, e o Guarani é o 11º colocado. Regulamento da Série C, os 8 primeiros avançam à próxima fase da competição. E ontem a CBF desmembrou mais alguns jogos da competição da Série C, com destaque para o Derby. O Derby 210 ocorrerá no dia 2 de agosto, 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Tem, portanto, Ponte Preta e Guarani. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, já as mensagens estou recebendo aqui pela primeira vez ao vivo o Breno Beretta. Soldado que se apresenta que é chumbo grosso. Tudo bem, Breno? Bom dia. Tudo bem, CH. Bom dia. Prazer estar com você aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia para os ouvintes também. Tamo por aí, CH. Queria um destaque seu do Campeonato Mundial de Clubes. Gostou do Palmeiras?
Gostei do Palmeiras no segundo tempo, né? Gostou do resultado. Eu gostei do Palmeiras na reta final, principalmente, da metade do segundo tempo pra frente, porque a hora que o time do Inter Miami marcou o segundo gol, eu achei que o negócio já tinha azedado. Agora, a estrela que tem o treinador, né, CH? O Abel Ferreira, e principalmente colocando o Maurício e o Paulinho no segundo tempo, né? O Alan, né? E o Alan também, ele mudou o jogo, né? Ele tem mudado o jogo. Ele admitiu na coletiva que errou na estratégia. O time do Inter Miami é um time lento. O que o Palmeiras tinha que ter feito? Marcado pressão como sempre marca desde o começo do jogo. Mas a impressão que eu fiquei que o Palmeiras tinha alguns jogadores pendurados. Se toma cartão, fica fora da próxima fase. O Richard Rios, por exemplo, para mim jogou de calça jeans. O Lucas Evangelista não pode estar num jogo desse. Desculpa, todo respeito. Ali é jogo pro Aníbal Moreno. Vai jogar com 2 zagueiros? Aníbal Moreno como primeiro volante. Tudo que ele planejou não funcionou. E ele mesmo admitiu. No segundo tempo, com o banco, fica mais fácil. Ele mexeu no time e o Palmeiras mereceu até ganhar o jogo. Mas pelo que o Inter Miami criou e pelo que o Palmeiras criou, acho que o empate ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho. Teve aquela última bola lá que... Sim. Muito provavelmente, né, em outras ocasiões entraria, né? Se fosse um jogo mais tranquilo, tranquilidade. Mas eu acho que ficou de bom tamanho, né? Até porque nem o Botafogo e nem o Palmeiras vão pegar o PSG. Um vai enfrentar o outro. E aí? Aí é complicado, é chumbo grosso, hein? O Botafogo, como você disse, Palmeiras com medo de os jogadores de tomarem o terceiro cartão, né? O Gregory tomou o cartão, tá fora. E é uma das principais peças do Botafogo. É uma baixa muito grande pro Botafogo. Bem lembrado. O Botafogo não jogou tão bem contra o Atlético de Madrid. Mas se jogar o que jogou contra o PSG, eu acho que o Botafogo tem até mais chances de vencer do que o Palmeiras. Só que é muito equilibrado, né? Uma partida muito equilibrada. É difícil arriscar, ó, quem que vai passar. É muito difícil, são 2 times muito parecidos. Eu acho 50-50 também, eu acho muito equilibrado o jogo, não é ficar em cima do muro não, mas é uma partida que vale muito para os dois, então tudo pode acontecer. Vamos às mensagens aqui, meu caro Breno. Palmeiras vai ser campeão, escreve aí. Tá bom, já escrevi já, vou cobrar, hein? Bom dia, se puder indicar aos amigos, obrigado. Matozinho, vamos ver o que você mandou aqui. Ah, pode deixar. Onde que vai ser? Dia 24 de junho, mais conhecido como, Breno? 24 de junho é hoje? Hoje. Ah, legal. Dia de São João, que todos comemorem. Hoje é dia de São João. Tem uma festa aqui que o Matozinho tá falando, mas eu não sei onde é. Manda o local aqui, por gentileza, Matozinho. Da festa de São João que você tá pedindo para divulgar. Só não pode soltar balão, né, CH? Não. Soltar balão não é legal, Você né? sabe quem gostava muito de soltar balão? Quem? Clandestinamente, Fábio Madeira. Fábio Madeira. Ontem ele tava ouvindo, eu falei, ó, eu vou deixar pra falar que você tá ouvindo amanhã, no caso hoje. Porque ontem tava corrido o programa, né? Então, cara, balão e fogos, né? Ele foi repreendido pela família, parou com isso, mas durante muito tempo ele acabou soltando balões de maneira... Teve até que se mudar do estado, né? Foi embora daqui, teve problema. Mas agora tá tudo em ordem. Me diz uma coisa, faz o Richard Rios seja vendido na próxima janela de transferência, o que a diretoria vai fazer com 25 milhões de reais? Um abraço, Mauro. Você tem resposta? No Guarani acaba rápido, 25 milhões de reais, né? Boa resposta. Você acha que os 2 treinadores do Guarani terão olhar clínico suficiente para identificar com precisão os jogadores que fizeram corpo mole? Eduardo Moraes não precisa nem ser, pode ser até míope. Quem assistiu a partida do Primavera viu o que aconteceu, não é? Então não precisa ter olhar clínico, não. O que o Messi jogou ontem, mesmo com a idade ainda, é o melhor 10 do mundo. Josivan, concordo com você. O Ebelim é uma piada. Agora a culpa é da torcida que não é torcedor 10. Os processos por falta de fundo de garantia, contratações erradas, eu não vou bancar esse incompetente, Alexandre. Mas isso aqui está muito... E você acha... Você acha que ele... Isso aqui eu não posso dizer, cara. Eu não posso dizer, Alexandre. Você está fazendo acusações aqui que não... Se tiver prova...
Apresente as provas. O que você está dizendo é muito sério, cara. Água Santa comprando o São Bernardo. Magno comprará o Guarani. E o aporte financeiro que acaba esse ano não indica, ou não são indícios dessa SAF, caiu. São indícios sim. Está muito claro que o Guarani vai virar SAF. Pelo menos para mim. Agora quem vai comprar, não sei. Manda um abraço pro Bereta e boas-vindas. É o Batata. Um grande abraço ao Batata. Tá bom. 11h48 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vinícius Abarca. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Bugre. O Guarani que pode receber aí uma bolada nos próximos meses, claro, isso se o Palmeiras conseguir negociar o volante Richard Rios na próxima janela de transferências. O Verdão estipula vender o jogador por no mínimo 30 milhões de euros, cerca de 189 milhões de reais. E caso a venda aconteça por esse valor, o Bugre receberia 25 milhões de reais. Isso porque a equipe alviverde é detentora de 13,34% dos direitos econômicos do atleta, além de uma fatia no mecanismo de solidariedade da FIFA. Então o Bugre aí podendo receber uma boa quantia na próxima janela de transferências. Por enquanto, Porto e Atlético de Madrid foram as equipes que demonstraram interesse na contratação do jogador. Falando dentro das quatro linhas, né, a equipe alviverde segue na preparação então para o duelo contra o CSA, marcado para este sábado no Brinco de Ouro da Princesa, o Bugre podendo entrar pela primeira vez no G8 da competição. Enquanto isso, o elenco da Copa Paulista também segue treinando para a próxima partida contra o 15 de Piracicaba. O técnico Marcelo Cordeiro, ele deu coletiva após a derrota para o Primavera no último sábado e explicou um pouco sobre como vem sendo essa rotina de treinamento entre elenco da Série C e também elenco da Copa Paulista. Vamos acompanhar. Isso deve acontecer mais algumas vezes, né? Nós treinamos com um grupo durante a semana e outro grupo se integra no dia do jogo para que a gente possa jogar. O entrosamento não vai ser o ideal, mas a força de vontade, a superação pode prevalecer. Atletas da base também tendo a minutagem, isso é importante, eles ganham casca. Hoje tivemos o Lucas Martins entrando muito bem, coroado com gol, o Cauê, lateral, oriundo da base, o Yuji também da base. Então a ideia é que a gente possa fortalecer, rodar o grupo, dar minutagem a todos esses atletas e que a gente possa classificar o time para a Copa Paulista nessa primeira fase. Esse é o objetivo. Mas lembrando que o foco é a Série C, que o Guarani precisa muito voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o elenco da Série C tem mais 3 dias de preparação antes do próximo compromisso contra o CSA no Brinco de Ouro. Duelo importantíssimo para o Guarani, que vem de 2 vitórias e busca embalar ainda mais na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, Breno, eu queria que você complementasse o boletim do Guarani. Uma portaria da Federação Paulista está determinando que o estádio Brinco de Ouro está vetado para jogos do Campeonato Paulista. E aí a gente tem uma série de informações já que a diretoria nos colocou a par. Eu queria que você aproveitasse para informar sobre esse caso, o que está acontecendo, o que tem de verdade, Breno. Bom, pelo que eu sei é o seguinte, CH, vetado para jogos, como você disse, da Federação Paulista, jogos organizados pela Federação Paulista, nesse momento só a Copa Paulista, né? Devido à não apresentação da documentação necessária com o status de regular e vigente. Agora, nós fomos atrás, né, para saber, até segundo o Marcelo Tasso, que é o administrador do Brinco de Ouro, hoje mesmo esse documento vai ser atualizado. E o próximo jogo do Guarani em casa, na Copa Paulista, é na segunda-feira da semana que vem contra o 15. Tá informado. 11h52 em Campinas. Tá vendo, Breno? Os caras não param de ficar mandando mensagem aqui, negócio de balão agora, coisa. O Fábio Bandeira tá ouvindo o programa, hein? Eu tenho que chamar o Gleger, né? Afinal de contas, ele é o comentarista do programa. Fala, Gleger, bom dia! Oi, CH, bom dia, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Notícia interessante aí, né, para a diretoria bugrina, essa possível venda do Richard Rios, né, que sem dúvida nenhuma foi um ótimo negócio feito lá atrás, o Guarani segurando um percentual, e aí pode aparecer aí uma grana legal aí aos cofres
bugrinos. Agora, tem que o Guarani precisa, claro, se entusiasmar, né, se animar com essa possibilidade, mas o Guarani precisa resolver o seu problema na Série C. Marcelo Fernandes vem muito bem no comando técnico, o Guarani aparentemente consegue se encontrar dentro da competição, está a poucos pontos do G8, que é o primeiro objetivo, e vem aí uma partida dificílima, né, contra o CSA, que tem um bom time, está fazendo um campeonato razoavelmente bom, e o Guarani precisa, CH, mostrar sua força e trazer mais 3 pontos. Precisa se recuperar o Guarani, que iniciou muito mal a competição. E está aí essa oportunidade. Contra o CSA, o Guarani podendo chegar a 14 pontos e encostar de vez no G8 para tentar brigar por uma das vagas. Não vai ser fácil, viu, CH? O jogo vai ser difícil, vai ser duro, mas eu acredito que hoje o Guarani está pronto para esta nova realidade e está pronto para buscar uma das vagas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Um abraço pro Edmilson. Tá mandando um abraço pra você, viu, Breno? Um grande abraço pro Edmilson. Vinícius Abarca agora falando da ponte. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, trazendo agora as informações da Macaca. A ponte que segue na preparação para o duelo deste sábado visita o Maringá no estádio Willie Davis às 7h30 da noite. A Macaca que vai em busca de reabilitação na Série C. Isso porque dos últimos 12 pontos disputados conquistou apenas 4 e sabe que precisa vencer aí para reassumir a liderança da competição. Quem falou hoje com a imprensa no período da manhã foi o atacante Jean Dias. E claro, ele comentou justamente sobre esse longo intervalo de preparação que a equipe vem tendo antes do próximo compromisso contra a equipe paranaense. Não, com certeza ela é proveitosa, né? Principalmente quando a gente tem que acertar detalhes que precisam melhorar, né? A gente tem consciência disso, a gente conversa, nós como atletas conversamos, se cobramos mais, né? Pra gente melhorar. E quando se tem uma semana cheia, no caso 2 semanas cheias, é para que isso aconteça mesmo, para que a gente possa evoluir e melhorar mais ainda. Quem também falou com a imprensa na manhã de hoje foi o lateral esquerdo Gabriel Braga, né? O jovem jogador de apenas 21 anos é mais uma opção para a lateral esquerda, isso, claro, após a lesão de Danilo Barcelos, que está fora da temporada. O técnico Alberto Valentim, então, optando aí por promover este jovem jogador. Claro, ele comentou sobre essa sua promoção ao elenco profissional e também sobre seus primeiros dias treinando com o elenco da Macaca. Vamos escutar. É uma experiência incrível estar aqui no profissional da Ponte Preta. Um clube grande, que eu tô aqui já há 3 anos, tô tendo essa oportunidade muito boa. E a expectativa aí minha é ajudar o clube a subir de volta para onde não devia ter saído, ajudar meus companheiros e entregar tudo de mim dentro de campo, raça, determinação e ajudar o clube mesmo, subir de volta. CH, falando também sobre o Derby 210, ainda falta mais de um mês, é claro, mas já começa aquela preparação, né? Aquele friozinho na barriga, e a CBF definiu data e horário do primeiro clássico da história entre Ponte Preta e Guarani pela 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Derby 210 será disputado na 15ª rodada no Moisés Lucarelli e foi marcado então para o dia 2 de agosto, um sábado, às 5 horas da tarde. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que essa NASA tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado. E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos o Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e amanhã a gente volta às 11h30 com mais um Nossa Área para você.